Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. E neste momento vamos recapitular a primeira lição da Epístola aos Hebreus. Que ela seja uma bênção para a sua vida. Nós já compreendemos o significado, a importância e a relevância desse livro para a história e historicidade do povo de Israel, para a minha e para a sua historicidade, para a historicidade do povo de Deus. Nesse momento, convidar você a fecharmos os olhos e buscarmos a Deus em oração. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos para que nós possamos recapitular a lição da Escola Sabatina. Que ela seja uma bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, convidar você para, juntos, através do seu equipamento eletrônico, parar um pouco e, nesse tempo, nós refletirmos sobre a Epístola aos Hebreus. E o título da lição número 1, a carta aos Hebreus e a nós. Veja que eu já coloco adiante que a epístola é para os Hebreus, mas também ela é direcionada para mim e para você. Ela tem uma aplicação especial para a nossa vida. Convido a você a fazermos a leitura do texto para memorizar, o texto áudio da lição. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vem comigo na leitura. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que coisa maravilhosa, né? O livro de Hebreus apresenta profundos chamados para seguir a Jesus e viver de acordo com a doutrina recebida. Doutrina é ensinamento, doutrina é aquilo que Deus ele está fundamentando para que nós possamos direcionar a nossa vida e caminhar de forma sólida. E, meus queridos, não é estranho a realidade do crente. Apresenta o favor com que o cristão recebe a verdade, as dificuldades de servir a Cristo, as tentações de abandonar a carreira e a perseverança até o fim. Nós precisamos entender que a nossa caminhada não é fácil, mas precisamos perseverar até o fim. Embora carregando os ensinamentos teológicos, a Epístola aos Hebreus está cheia de aplicações práticas para a vida de cada um de nós. E nesse sentido, não é que nós possamos utilizar esses ensinamentos para que no nosso dia a dia, no contexto cotidiano, diante das grandes lutas, dos grandes desafios, nós possamos estar aptos para enfrentá-los e ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Primeiro tópico da lição, um começo glorioso. Vem comigo em Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Notai bem o que diz o texto. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio dos sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Essa passagem indica que a audiência de Hebreus não tinha ouvido o próprio Jesus Cristo pregar. Eles receberam o Evangelho por meio de outros evangelistas, que eles anunciaram o Evangelho, que é exatamente as boas novas da salvação. O que é que eles fizeram com o Evangelho? O que é que nós temos feito com o Evangelho, que é as boas novas da salvação? Paulo também disse que os evangelistas confirmaram a mensagem a eles e que o próprio Deus havia testemunhado por meio de sinais e prodígios e vários milagres. Isso significa que Deus providenciou a confirmação do Evangelho por meio de sinais e obras poderosas, entre elas a distribuição de dons do Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Os dons do Espírito Santo é fundamental para que se consolide o Evangelho de Cristo. Sem esses dons, não é possível a igreja caminhar. A igreja não pode ter um dom. A igreja precisa de vários dons. E no Novo Testamento, é relatado que sinais como curas miraculosas, exorcismo e o derramamento dos dons espirituais com frequência acompanhava a pregação do Evangelho. Meus queridos, aonde nós estivermos, quando nós somos capacitados por Cristo, Cristo pode dar a cada um dom, o dom de curar, pode dar o dom de exorcizar demônios, pode derramar dons maravilhosos e dons grandiosos de orar, de ensinar, de cantar, né? E a pregação do Evangelho precisa de cada um dom desse para que assim esses dons eles sejam
demonstrados e alcance o coração e a vida das pessoas. E que nós possamos nos permitir sermos usados por Deus, instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Convido você agora a recapitularmos o primeiro tópico, a primeira pergunta. Qual foi a experiência dos primeiros leitores de Hebreus quando se converteram? Assinale a alternativa correta. Letra A. Deus não confirmou por meio de sinais e prodígios. Letra B. Deus os confirmou por meio de sinais e prodígios. Qual a resposta correta? Parou, pensou? Exatamente a letra B. Deus confirmou através de sinais e de prodígios. Foi assim no passado e será assim no presente. Que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, recebamos os dons de Deus para realizarmos uma grande obra. Vem comigo agora no segundo tópico. A luta é o título do segundo tópico. Hebreus capítulo 13, versículo 3. Vem comigo na leitura. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês, mesmo que o estivessem sofrendo do corpo. Quando os crentes confessaram sua fé em Cristo e se uniram à igreja, estabeleceram uma marca divisória que o distinguia do restante da sociedade. Quem está em Cristo é nova criatura e ele vai se distinguir de outras pessoas da sociedade, não para ser, vamos dizer, superior, mas para beneficiar, para ajudar, para ser uma bênção na sociedade. Infelizmente, isso se tornou uma fonte de conflito, porque implicitamente emitia um julgamento negativo sobre a comunidade e seus valores. Portanto, é muito provável que os leitores de Hebreus tenham sofrido ataques verbais e até ataques físicos nas mãos das turbas incitadas dos oponentes. É o que nós podemos entender nesse contexto, a perseguição que foi natural, porque eles receberam a Cristo. E nós sabemos a grande perseguição que os cristãos sofreram à época. E nesse contexto é preciso nós entendermos que foram presos e é possível que tenham sido espancados, pois os oficiais tinham o poder de autorizar punições e encarceramento, muitas vezes sem seguir as normas judiciais adequadas, enquanto reuniam evidência. Foi assim o marco, foi assim a história, foi assim, infelizmente, o início da igreja cristã. Assim como Cristo foi maltratado, assim como Cristo foi julgado e condenado injustamente, né? E no final ele foi crucificado, muitos dos seus discípulos e muitos dos crentes e daqueles hebreus que se convertiam ao cristianismo sofriam duras perseguições. E nós precisamos entender que receber o Evangelho é uma bênção para a nossa vida, mas muitas vezes nós podemos contrariar até outras pessoas. Vamos agora à segunda pergunta. Qual foi a experiência dos leitores da carta dos Hebreus após sua experiência de conversão? Assinale a alternativa correta. Questão número 1. Número 1. Sofreram abusos, problemas físicos, financeiros, maus tratos e prisões? 2. Não sofreram insultos, problemas financeiros, maltratos e prisões? Qual a alternativa correta? Letra A. Eles sofreram insultos, problemas financeiros, maltratos e prisão. Foi o sofrimento, foi a perseguição da igreja, mas maior do que tudo isso era a coroa que eles acreditavam que haveria de receber quando Jesus Cristo, no seu segundo advento, viesse aqui a esse mundo. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Vem comigo na leitura. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Os leitores de Hebreus tiveram êxito em manter sua fé e compromisso com Cristo. Apesar da rejeição e da perseguição, o conflito, no entanto, cobrou seu preço. Eles lutaram e saíram vitoriosos, mas também cansados. Meus queridos, nós estamos numa luta, haveremos de sair vitoriosos, portanto cansados, mas receberemos o prêmio, receberemos o descanso eterno, quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. Os cristãos continuaram a ter dificuldades, continuaram a sofrer ataques verbais e provavelmente outros tipos de ataque contra a honra, né, que continuaram a correr. E essa corrida que eles estavam fazendo não era em vão.
não era em vão, porque eles saberiam que não estavam correndo por um prêmio aqui da terra, mas por um prêmio maior, um prêmio superior. E alguns estavam na prisão, algo que pode ter esgotado a igreja financeira e psicologicamente. Eles estavam cansados e podiam facilmente desanimar, né? Devido às lutas, às perseguições de toda a sorte de coisa que vocês possam imaginar. Então, portanto, vamos agora à terceira pergunta, vamos recapitular esse tópico. Terceira pergunta: quais foram alguns dos desafios que os crentes enfrentaram? Assinale a alternativa correta. Letra A: prisões, insultos, problemas financeiros e desânimo. Letra B: dividir a grande quantidade de dinheiro que ganharam pregando o evangelho. Vamos ver qual foi a resposta correta? Exatamente, prisões, insultos, problemas financeiros e desânimo. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Cristo, nós podemos passar por provações e privações, mas isso não deve nos fazer abandonar a nossa fé, mesmo em meio à perseguição, porque Cristo foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Não será diferente na igreja. Existem muitas partes do mundo, principalmente aquela que nós chamamos de janela 1040, né, onde está a maior área de densidade demográfica de população mundial, ali entre o Oriente Médio, a África e passando pela Ásia, a maior população mundial, a maior ausência do cristianismo, mas também o maior índice de perseguição aos cristãos. Portanto, aquelas pessoas não desistem, que nós não venhamos a desistir. Deus está ao meu lado, Deus está ao teu lado. Vamos agora ao quarto tópico da lição: encorajando uns aos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 14. Vem comigo na leitura. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Que texto maravilhoso! O apóstolo aconselhou os leitores a fazer o quê diante da situação que eles enfrentavam? Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta: o que aprendemos com Hebreus? Ou seja, em Hebreus há várias instruções do apóstolo aos leitores para ajudá-los a recuperar a força e a fé que eram originários da sua vida. E, meus queridos, isso é de fundamental importância para que nós possamos saber que nós precisamos encorajar uns aos outros. E um dos aspectos exatamente importantes que foram enfatizados pelo apóstolo Paulo aqui na Epístola aos Hebreus, que é exatamente cuidar das necessidades físicas e espirituais dos nossos irmãos na fé. Ele sugeriu que praticasse hospitalidade, visitasse os presos, o que implicava prover as suas necessidades. O que é que nós temos feito com o evangelho que nós recebemos? Precisamos ir às prisões, no lugar de pregar a pena de morte, no lugar de pregar o ódio, que nós possamos pregar o amor. Onde houver ódio, que nós possamos pregar o amor. Já disse até São Francisco de Assis, não é? Na sua música. Então, que nós possamos ter um ministério voltado a encorajar não só uns aos outros, mas fazermos com que as pessoas elas sejam alcançadas pela boa nova do Evangelho. Em resumo, nós poderíamos dizer que Paulo sugeriu que os cristãos daquele contexto permanecessem unidos, encorajando uns aos outros, estimulando no amor e nas boas obras, mas também exaltou Jesus Cristo e seu ministério no santuário celestial em favor dele. Está passando lutas, está passando provas, e você quer fazer, você tem um ministério a exercer, tem um Cristo no santuário celestial intercedendo por você, trabalhando por mim, trabalhando por você, para nos dar a força necessária e suficiente para que nós possamos exercer e praticarmos um ministério grandioso e valoroso. Vamos agora à quarta pergunta. Na carta aos Hebreus, o que Paulo sugeriu que os crentes fizessem? Assinale a alternativa correta. Letra A: procurassem as pessoas mais ricas e abastadas da cidade, que fossem hospitaleiros. Letra B agora, né? Que fossem hospitaleiros e visitassem os presos, não deixassem de se reunir e encorajassem uns aos outros. Qual a alternativa correta? Vamos lá?
Exatamente a letra B, que eles fossem hospitaleiros, visitassem os presos, não deixassem de se reunir e encorajassem uns aos outros. Que essa seja a minha e a sua disponibilidade também de darmos o apoio uns aos outros e buscarmos pessoas que estão precisando da nossa ajuda nos presídios, nos hospitais, nas favelas, em todos os lugares. Alguém está precisando do meu e do seu ministério através dos dons que o Senhor pode nos conceder. Agora, o quinto e último tópico. Estes últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Olha que texto maravilhoso. Há um elemento muito importante que é destacado pelo apóstolo Paulo, que acrescenta urgência à sua exortação. Os leitores estavam vivendo os últimos dias e as promessas estavam para se cumprir. Paulo comparou a sua audiência com a geração do deserto, diante da fronteira de Canaã, pronto para entrar na terra prometida. E Paulo lembrou uma coisa importante, quando ele relembra a história do povo, quando eles estão diante de Canaã. E o texto de Hebreus 10, 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eles estavam perto de entrar em Canaã. A Canaã aqui da terra. Nós estamos próximos a entrar em Canaã, na Canaã celestial. Paulo estava exortando a eles a entenderem da proximidade do segundo advento de Jesus. E eu e você, nós somos advertidos de que o mundo não vai terminar como ele está. Jesus Cristo vai fazer uma intervenção maravilhosa e ele voltará com poder e grande glória para levar os remidos para ter um encontro maravilhoso com ele nos ares, serem levados para o céu e depois herdarem um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Essa é a Canaã celestial. Essa é a promessa que está implícita e explícita no texto de Hebreus 10, 37, porque ainda é um pouco de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Essa promessa do advento deve ser a esperança que deve alcançar o meu e o seu coração. O que Paulo fez, na verdade, ele os encorajou. Né? No capítulo 10, no versículo 39, ele diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação da alma. Veja que coisa interessante. Nós não podemos retroceder. Né? Nós somos da fé para a salvação e não para a perdição da nossa vida. Creia, meu querido amigo, já estamos bem pertinho. Jesus está perto de voltar. Não tardará, ele voltará e nós não podemos retroceder, dar nenhum passo atrás. Devemos caminhar para frente. Essa última exortação, Paulo lembra aos leitores e lembra a cada um de nós sobre os perigos que o povo de Deus tem experimentado através da história, pouco antes do cumprimento das promessas divinas. Vamos agora à quinta e última pergunta. Que ponto enfatizou o apóstolo Paulo, especialmente em relação ao tempo? Assinale a alternativa correta. Letra A, que estamos vivendo os últimos dias e que a volta de Jesus é iminente. Letra B, que poderiam viver tranquilos, que Jesus estava preparando todo o cenário para implantar o seu reino aqui na terra. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Estamos vivendo os últimos dias e a volta de Jesus Cristo é iminente. Que eu e você estejamos preparados, porque Jesus ele vai voltar, isso é fato. Mas eu e você, nós precisamos estar preparados para nós herdarmos a promessa que ele nos fez. Ele fez uma promessa de um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós encerramos mais uma lição e gostaria de dizer a você, Jesus está perto de voltar. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos acreditar em Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Com essa promessa,
com essa esperança e com a revelação que nos traz o livro de Hebreus, que possamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Convido você neste momento a fazermos uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela recapitulação da lição. Abençoe essas pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Abençoe a vida dela, o trabalho, que tenhamos todos um ano abençoado, que a nossa saúde, que a nossa vida esteja em dia, Senhor, para que nós possamos enfrentar os grandes desafios, apoiando uns aos outros, amando uns aos outros e tendo a certeza de que Jesus está perto de voltar. Em nome de Jesus, amém.